Olá, meu nome é Julie e eu sou pedagoga do CID. Hoje nós estamos aqui com Mirela. Olá! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que a criança precisa aprender antes de iniciar o processo de leitura. Exatamente. É importante a gente saber, né, Mi, que tem habilidades fundamentais que essa criança precisa desenvolver antes de ler. Às vezes a gente pensa que é só ensinar a criança a juntar as letras. Ou né, formar ali as palavras e aí ela já vai começar a ler. Mas ela precisa de algumas aptidões que estão antes dela realizar a leitura e a escrita. Até para ela não pular nenhuma etapa, não é? Isso. E vemos tanto isso, pais com crianças de 2 anos querendo iniciar esse processo. Quando a criança às vezes não tem aptidões anteriores que são tão fundamentais para facilitar até esse processo de leitura e escrita, né? Exatamente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... separamos 5 aspectos, né, que a gente achou mais importante de serem desenvolvidos. Então hoje nós vamos falar sobre a orientação espacial, a ordenação temporal, a discriminação visual, a análise e a síntese. Isso. Então, falando assim um pouquinho de orientação espacial, né? Muita gente não sabe o que é e como ela pode ser trabalhada na criança pequena. E aí, como é que você explicaria isso de forma mais simples, assim? Tirando as dúvidas dos pais, né? A orientação espacial, ela é a capacidade que nós temos em se situar no ambiente. Então, a criança não nasce sabendo disso, né? Ela não sabe o que é em cima, embaixo, esquerda, direita, né? Ela não sabe que a cadeira está mais longe e as argolas estão mais perto. Então, quando a gente ensina isso para a criança, né? Essa orientação que ela tem em relação a si, ao outro, aos objetos que estão ao seu redor, ela vai começando a entender como isso funciona, como o seu meio, né, se relaciona com o seu próprio corpo. E é interessante porque a orientação espacial, né, Mi, começa ali com a criança entendendo que aquela cadeira está longe, para daqui a pouco ela dizer que aquela distância tem 2 metros. Sim. Então é o primeiro passo do aprendizado. Do aprendizado é essa orientação. E isso vai ser bom também não só para o processo de leitura, como também em outros aspectos que ela estuda, como matemática no futuro. Esse aspecto temporal e espacial, né, que a gente vai falar um pouquinho mais, ele auxilia a criança em vários aspectos, né? Não só na questão de leitura e escrita, mas também de matemática, de geometria no futuro, de física. Então é muito importante ser trabalhado desde pequenininho e vai aprimorando ao longo do tempo, né? E na leitura especificamente, a gente precisa lembrar que as letras, elas têm posições para existir, né? E ordem, né? E ordem. Então, se a gente tem aquele símbolo, o 3 e a letra E, eles são símbolos muito semelhantes, mas eles têm uma orientação espacial diferente. Então, opostas. Então, quando a criança tem a oportunidade de entender isso, né, essa orientação, ela vai conseguir também observar isso nas palavras, nas letras, né, nos símbolos, naquilo que vai cercar ela em relação ao sistema, todos os sistemas, né, que ela vai estar sendo oferecido a ela ali. Isso vai auxiliar ela até depois, não só nas letras separadamente, mas também no texto como um todo, né? De aprender essa questão espacial, de saber que todo o texto tem um sentido, que ela passa... Quando a gente abre um livro, a gente sempre vai ler daquela mesma forma, daquele mesmo sentido. As frases estão escritas naquele mesmo sentido, da esquerda para a direita. Isso. E de cima para baixo. Isso. Então, isso também é muito importante na questão da leitura. Não só que cada letra tem o seu sentido e o seu espaço, mas que as frases juntas também têm, né? Perfeito. E até a questão, por exemplo, a letra P, a B e D minúsculo. Sim. Eles são escritos da mesma forma. A diferença é que um é para a esquerda, outro é para a direita, um é para cima, outro é para baixo. A letra Q, né, o minúsculo. Então, se a criança não tem essa localização espacial, ela não consegue observar como funciona o espaço, ela vai ter dificuldade na leitura, né? E vemos que isso ocorre também, né, em várias outras letras. E
até com desenho também, né? Se ela não tem essa visão bem trabalhada, ela não vai saber onde é a cabeça, onde é o corpo para ser desenhado. Então vão ser desenhos soltos, não vai ter uma conexão, né? É interessante porque agora eu me lembrei, né? Quando a criança tem ali por volta de 3 anos, 4 anos, eles começam a fazer o Senhor Batata, né? Aquele... A bolinha com os tracinhos assim, pra cima e pra baixo. Que é a primeira forma que a criança começa a desenhar o corpo. Então ela faz um círculo, aí depois ela faz uns palitinhos assim pra cima e outros pra baixo. Mas observe como ela já entendeu aonde está as pernas, aonde estão os braços, aonde ficam os olhos, aonde fica a boca. E se você oferecer um desenho para essa criança, você desenhar para ela, a primeira coisa que ela fala é: cadê os olhos? Cadê a boca? Então observe como ela já tudo isso percebe exatamente. Isso aí está completamente direcionado à compreensão das palavras. Ela vai começar entendendo esses desenhos para depois entender os signos, né, das palavras. E falando um pouquinho de discriminação visual, né? A gente percebe que as crianças têm que aprender a diferenciar elementos, saber semelhanças e diferenças, saber o que é cores diferentes, formas diferentes, né? Vimos isso em tantos aspectos no seu desenvolvimento, né? Então agora que a gente já falou um pouquinho, né, sobre a orientação espacial, vamos falar um pouquinho do aspecto da ordenação temporal, né? Que muitas vezes pode ser confundido pela semelhança das palavras. As palavras são semelhantes, mas a compreensão é bem diferente, né? A orientação espacial está relacionada ao entendimento do espaço e a ordenação temporal em relação ao entendimento do tempo. Só que a gente tem um grande problema, que o tempo é abstrato. Sim. Então a gente não tem como... O espaço é concreto. A gente vai dizer para a criança: está aqui, né? Está longe, está perto. Mas o tempo é abstrato. Então ela vai precisar observar a passagem do tempo de forma no seu dia a dia. E é muito bom porque na própria criação a gente pode ensinar para a criança essa habilidade, né? Ela vai ver que manhã, tarde e noite. Sim. Hoje nós fomos para a escola, amanhã nós vamos para a casa de vovó. Né? Então ela começa a perceber que há essa diferença na passagem do tempo. Essa questão de tempo, né? Como é mais abstrato, eu percebo que é mais difícil da criança concretizar mesmo essa habilidade, né? Assim, você vê muito em crianças até maiorzinhas falando: é porque ontem eu vou para o shopping. Aí, será que ele foi ontem pro shopping ou ele vai amanhã pro shopping? Então é uma questão mais difícil até deles pegarem para si. Isso, né? Mas tá ligado à leitura, né? A leitura, ela tem começo, meio e fim. Sim. Então eles precisam, né? Ontem, hoje e amanhã, começo, meio e fim, tudo isso tá ligado a esse entendimento. Então a gente precisa oferecer para essa criança atividades que eles possam identificar. Então, por exemplo, quando a gente pega aquelas ilustrações, você pega 3 ilustrações, né? Os pais oferecerem 3 ilustrações de uma história que começa, tem meio e tem um fim. Então, um cachorrinho que ele tá ali sujo, depois ele tomando banho e depois ele limpo. Sim. Isso aí é uma orientação temporal, né? E até ao contar uma história mesmo, você pode perguntar partes da história e pedir para a criança qual é o começo da história, depois aconteceu o quê e como essa história terminou. Isso, perfeito. Né? Isso aí é muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre discriminação visual? Vamos. Então, por que será que essa discriminação visual é tão importante da criança trabalhar, né? Porque nela, ela vai perceber semelhanças e diferenças em vários aspectos, né? Cores, sons, formas. E isso na leitura é muito importante. Porque não só a leitura tem uma forma ou um desenho, vamos dizer assim, uma grafia, né? Como ela tem também um som. Isso. Então, letras parecidas possuem sons diferentes. Isso. E até números parecem com letras, como é o caso do 3 e do E, né? Então, para a criança ver e perceber a diferença, ela não vai só ter que notar a diferença
da escrita entre um e outro, mas também que cada um tem seu som e seu sentido, né? Isso. E aí é que entra a discriminação visual. O que é a discriminação visual? É a capacidade de você fazer essa observação das diferenças que existem entre aqueles elementos. Então, você olha para aquela figura, aquele símbolo, e você sabe se é uma forma geométrica, um número ou uma letra. Sim. E aí, isso como é que a gente trabalha com a criança? A gente pede para que ela encontre as diferenças entre as figuras, as imagens, que ela encontre o erro, o jogo de sete erros, não é? E aí a criança está treinando esse olhar, essa percepção. Até imagens opostas. Isso. Desenhe a outra metade. Então daí ela vai perceber. Isso, ela vai olhar, ter essa discriminação, observar o que tá de um lado. O que tá faltando, e né? o que tá faltando. Pra também. ser completo. Boa, aquelas partes de faltando também é muito bom de trabalhar, né? De completar a imagem, né? Você faz um navio e aí pede pra criança colocar as janelas do navio. Pronto, é perfeito, porque ela tá exercitando essa discriminação. Ela precisa perceber o que tá faltando e desenhar o que tá faltando. Perfeito. Mas não acabamos, né? A gente só falou de três. 3 elementos, ainda faltam 2, né? Que seria a análise e a síntese, que são opostas, né? Isso, são opostas e tem uma função muito semelhante, né? A análise seria a habilidade da criança observar. A análise e a síntese, elas são muito semelhantes. Sim. E é o que seria isso? A habilidade que a criança vai ter em juntar as partes para formar um todo ou decompor o todo em partes. Ou seja, pegar pequenas partes e juntar, fazer um grande elemento. Isso. Ou ter esse elemento já pronto e reparti-lo. Isso, exatamente. Então, um quebra-cabeça, por exemplo. A criança tá vendo só aquela partezinha ali daquela pecinha, um pedacinho. Para ela montar, ela vai precisar ter a percepção visual, né? Que discriminação visual, de saber aonde aquela pecinha se encaixa, né? E a orientação espacial. Para poder formar o todo, que é o que ela quer. Para poder formar o todo. E isso não é diferente da leitura, não é, Mi? Porque a criança vai observar aquela letrinha, saber o som que aquela letrinha faz e combinar ele com outro som. Vai juntar com o quê? Para formar a sílaba. Isso, exatamente. E as sílabas vão juntar com quais para formar a palavra. E a palavra vai formar o texto. Então, a gente oferece para a criança fazer essa leitura, ela vai primeiro ter que perceber isso em imagens, né? Antes dela ler, ela precisa identificar isso em imagens. Então, a gente pega uma atividade do corpo humano, por exemplo. Sim. E a gente pega... separa nas partes. Isso. E aí, né, a gente diz assim, onde é que está o olho, onde é que está a boca? Você agora vai montar aqui essa parte. Então, ela vai estar ali fazendo essa análise, né? Observando, separando e também juntando. Para saber onde cada coisa vai se encaixar, né? Para formar aquele todo que ela já sabe como é. Exatamente. Completo. Então, tudo isso está relacionado à leitura, né? Então, às vezes a gente escuta alguns pais ansiosos, né? Ai, mas eu acho que já está na hora de ensinar a ler. Eu acho que mas ela já sabe todas as letras do alfabeto, né? Você já sabe todas separadamente, né? Mas sem sentido, sem fazer sentido para ela. Exatamente. Mas ela sabe o nome de todas as letras do alfabeto certo, mas ela precisa ainda desenvolver essas outras aptidões para que quando ela consiga ler, quando ela comece a ler, ela consiga fazer isso de forma plena, né? Sim. Uma criança que lê, entende o que leu, explica o que ela leu. Esse é o nosso alvo como alfabetizadores, né? Não é que ela apenas junta letras e lê a palavra. Só que aquela palavra para ela, se não fizer sentido, não vai valer de nada, né? Exatamente. Então, uma coisa é a criança ler banana e outra coisa é a criança ler banana. Banana, eu adoro banana, mamãe é minha fruta favorita. Isso aí é bem diferente. E é importante isso porque até a divisão silábica, não é? A criança entra bem encaixa nesse tema. Exatamente, porque ela vai precisar fazer a divisão silábica posteriormente. Então, se ela não tem, né, essa capacidade de fazer análise e fazer a síntese, aí ela vai ter dificuldade nessa parte, né? Sim. Então, né, a gente viu que para a criança estar apta a ler, ela vai precisar adquirir alguns conhecimentos prévios, né? Para que essa leitura seja feita de modo positivo, né? Que faça sentido para ela. Isso. E aí, esses 5 aspectos que a gente viu hoje são a orientação espacial, a ordenação temporal,
a discriminação visual, a análise e a síntese. Isso, exatamente. Então, não há um tamanho de importância, né? Todos são importantes da mesma forma. E todos precisam ser trabalhados ali entre 0 e 3 anos, né? Esse período, assim, de pré-alfabetização, né? E aí, depois, quando a gente começar a pré-alfabetização, aí isso aí já tem que estar bem solidificado. Então, se você começa com um bebezinho ali de 1 ano, você já mostra o espaço, você já nomeia os espaços para ele, longe, perto, alto, baixo. E aí, quando ele vai crescendo, você já vai oferecendo para ele o entendimento do tempo também. Sim. Vamos ver aqui nesse livro, Discriminação Visual. O que é que você acha? Olha só. Diferenciar as letras das figuras. Isso. Olha só, esse sapo é que cor e esse outro sapo aqui é de que cor, né? E aí a gente oferece quebra-cabeça para aquele monte. Veja, isso tudo pode ser feito de uma forma lúdica, né? Uma forma leve. Tranquila. Exatamente. Aí quando a gente começa, pronto, agora a gente vai juntar as letras. Aí a criança já vai estar pronta para passar essa fase, né? Exatamente. Vamos ficando por aqui, não é, Mi? Foi muito boa a conversa, né? Foi excelente. É bom a gente ter esse tipo de conversa porque a gente aprende que o processo de desenvolvimento da criança é realmente um processo, né? Existem etapas que elas não podem ser puladas, né? A criança, para se desenvolver bem, a gente precisa respeitar cada estágio desse de maturação do seu aprendizado, né? Isso, e também a diferenciar que cada criança tem o seu tempo, né? Isso. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Deixem aqui nos comentários temas que vocês querem que a gente aborde nos próximos vídeos. Também se inscreva aqui no nosso canal, a gente tem vários vídeos legais. Tratamos sobre temas de educação, de ensino domiciliar, tá? E vários outros aspectos do desenvolvimento infantil. Sigam a gente nas nossas redes sociais e é isso, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.